incorruptível, a indestrutível e a eternamente viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aplaude o Senhor com o maior aplauso que você pode dar a Ele, porque a palavra é dele, o Filho é dele, a unção é dele. Ele é tudo para nós, irmãos. Pode sentar. Graças a Deus pela Bíblia. Ela só é revelada aberta, né? Então abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, logo no início. Leia esse livro, devore esse livro, viva por ele, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre tentação, tá ok? Olha que coisa bonita aqui atrás. Essa arte, né? Tentação, tá bom? Quem nunca passou por tentação, né? Quem nunca passou por tentação fica com o braço abaixado. Eita. Alguns entenderam, né? Quem nunca passou por tentação, abaixa seu braço. Tem um monte de gente aí que não passou por tentação. Ah, irmãos, todos nós já passamos por tentação, não é verdade? Todos nós passamos por provações. Amém. Nesse texto nós vamos falar sobre a tentação de Jesus, tá ok? Então, o versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Ou então a outra tradução diz: nem só de pão viverá o homem, né? Versículo 5 diz assim: então o diabo levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos, porque isto me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será teu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E ele disse mais: eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Oremos. Pai, em nome de Jesus, esta aqui é a tua poderosa palavra, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Na verdade nós precisamos, Pai, ouvir a tua voz. Por isso te pedimos, Senhor, através do teu Espírito Santo, começa a ministrar nos nossos corações, dando-nos entendimento. Derrama da tua graça, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Ensina, Senhor Deus, a tua igreja acerca desse tema, tentação, Senhor, para que nós, como conhecedores da tentação, possamos cada vez mais vencer em glória, para que teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer mais, fazer melhor para ti. Senhor Jesus, nós clamamos pelo teu sangue nesse momento. Ser conosco, ministra, põe as tuas joias preciosas dentro de cada um de nós que somos vasos de barro, Senhor. Opera no nosso meio, faz milagres nessa noite.
Cura, Senhor, nessa noite. Trata, Senhor Deus, no mais profundo de cada um dos nossos corações, Senhor. Tu és Deus, Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Opera, ser conosco. Nós precisamos de Ti, Pai. Faz tudo isso em nosso meio, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus, que bom. A palavra tentação, ela deriva do latim tentatio. É muito importante a gente saber a etimologia, né? A raiz das palavras. Por quê? Porque você sabendo a raiz das palavras, você começa a compreender melhor. Muitas palavras que nós lemos na Bíblia hoje, elas podem ter um outro significado para as nossas vidas. Ontem estava fazendo VE com o Cauã, meu amigo, e eu estava falando para ele que no Evangelho de João nós temos por 98 vezes a palavra crer. Várias vezes você vê a palavra crer no Evangelho de João. Mas se você pegar na raiz do grego, o mais próximo que fica para o português seria a palavra viver. Você sabia disso? Todas as vezes que você substituir a palavra crer no Evangelho de João pela palavra viver, vai encaixar direitinho e vai dar uma força maior para a Escritura. Amém? Nós não estamos contestando a Escritura, nós estamos falando sobre as raízes das palavras, amém? Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas, elas entendem que basta acreditar. Mas quando nós substituímos por viver, para que todo aquele que nele viver não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu? Mais ou menos? Então é muito importante você saber a raiz das palavras. Então a raiz da palavra tentação, ela dá alguns outros significados, como ataque, prova, teste, influenciar, instigar, induzir ao mal e muitas outras coisas ruins, né? Tentação não é bom, irmãos. Tentação não é bom. A Bíblia fala muito acerca da tentação. E nesse evento aqui que nós acabamos de ler, Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Havia um propósito nisso, e um dos propósitos, assim, bem relativos para nós, né? Um dos propósitos maiores é deixar para nós o exemplo. Paulo, ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Existem até livros em seus passos, o que faria Jesus? Me ensinaram logo no início da caminhada no Evangelho, falaram assim, Tiago, quando você for fazer alguma coisa, pergunte para o seu coração, o que Jesus faria nessa situação? Dá certo. Quando você começa a perguntar, puxa vida, que situação difícil, o que Jesus faria no meu lugar? Pim! Aí você é iluminado pelo Espírito Santo, você diz, a melhor coisa é isso aqui mesmo, fugir, né? Amém? Então, é muito importante termos Jesus como exemplo, porque a gente começa a colocar algumas perguntas em prática. Por exemplo, como que Jesus venceu a tentação no deserto? O texto nos mostra como ele se posicionou diante do mal. É um exemplo para nós, como nós devemos também nos posicionar diante do mal. Que armas Jesus usou para vencer o diabo na tentação no deserto? Isso aqui é um ensino para nós como igreja, amém? Então olha só, a primeira cilada que o diabo usa para obter êxito na tentação sobre Jesus, foi ignorar uma palavra profética que Jesus recebera minutos antes. Lembrando rapidinho do evento de Lucas 3:22, né? Jesus, 30 anos de idade, ele ali vive um paradigma na sua infância. A gente tem um relato dele com 12 anos, conversando com doutores, né? Quando ele fica esquecido, né? A mãe e o pai estão ali, vão para Israel, né? Para um evento. E aí, quando eles já estão andando, um dia de viagem, eles lembram, cadê o menino? E aí volta mais um dia de viagem, no terceiro dia, onde Jesus estava lá no templo, conversando e debatendo com os doutores. E aí depois disso fica um silêncio na Bíblia. A gente não sabe muita coisa, né? Dos 12 até os 30 anos. Mas Deus, ele abre as cortinas quando Jesus está com 30 anos. Porque para o judeu, um homem maduro, um homem que pode falar acerca da palavra, é somente a partir dos 30 anos de idade, que ele é considerado um rabi.
Então naquele momento Deus, cumprindo todo o protocolo, abre as cortinas, Jesus vem descendo o Jordão. João Batista diz assim: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus precisa que isso se cumpra para dar início ao ministério dele. E ali a gente tem algo maravilhoso na Bíblia. Naquele momento foi algo maravilhoso, a primeira reunião da Trindade no Novo Testamento. Os céus se abrem, né? O Espírito Santo desce em forma de uma pombinha que vem sobre Jesus, e os céus abertos, uma voz do céu brada: este é meu filho amado em quem me comprazo. Eu imagino que havia uma atmosfera maravilhosa no ar. E aí a Bíblia diz que Jesus, logo no texto que nós lemos, capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. A gente às vezes, quando está cheio do Espírito Santo, a gente não quer provação nenhuma, não é verdade? Jesus cheio do Espírito Santo foi para o deserto, irmãos. Então Jesus cheio do Espírito Santo vai para o deserto. Então o inimigo, irmãos, e a palavra profética acerca de Jesus era: este é meu filho amado. Deus afirma que ele é filho dele, que ele é o filho unigênito. Deus afirma que a missão dele estava se iniciando. E aí a primeira palavra que o diabo diz para Jesus: se tu és o filho de Deus. Minutos antes, Deus confirma: este é meu filho amado. Minutos depois, Satanás diz: se tu és o filho de Deus. Você entende que muitas vezes a gente esquece da nossa identidade celestial? Muitas vezes nós esquecemos de quem nós somos filhos. Muitas vezes a gente sai de um culto como esse e esquecemos a quem nós adoramos aqui nesse lugar. O inimigo das nossas almas, ele tenta roubar as palavras proféticas que você recebe nesse lugar. Ele tenta tirar a bênção que você já recebeu. As palavras que eu escuto daqui de cima do altar, quando eu estou ali embaixo, eu digo: isso é para mim, Senhor. Parece que eu estou agarrando, segurando, e digo: isso é para mim. Isso é para mim, que se cumpra, Senhor, que se cumpra, Senhor. E é isso que nós devemos fazer num culto como esse. Mas o inimigo das nossas almas, ele tenta tirar, ele tenta deturpar. Olha só o que diz o nosso estudo, né? Ele tenta deturpar a nossa identidade. Você não pode, você é fraco, você não serve para nada. Todos falam de você. Na sua casa ninguém é convertido. Você não vai vencer. Você é um pobre. Eu já vi pessoas que me relataram, ela não era, mas eu vi pessoas que relataram que a voz falava na mente dela: você é pobre, você nunca vai ser ninguém, você sempre vai morar aí, sempre vai haver miséria na sua vida. Olha só, irmãos, essa palavra jamais vinha de Deus. O inimigo, ele seta, ele lança dardos inflamados. A palavra é clara em Efésios 6, que nós temos que ter o escudo da fé para que possamos nos defender dos dardos inflamados do maligno. Não é isso que diz a palavra? Então olha só, ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, e ele coloca uma prova. Mas a Bíblia fala muitas coisas acerca de Jesus, assim como a Bíblia fala muitas coisas a meu respeito e a seu respeito. E nós declaramos aqui: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então o que é que eu sou, irmão Tiago? A Bíblia diz muitas coisas a nosso respeito. Por exemplo, Romanos 8:37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Não importa o que teu coração diz nesse momento. Não importa o que tua mente diz. Não importa a provação que você passou nessa semana, se você cedeu a ela ou não. Você chegou nesse lugar e Deus está falando para você: você é mais que vencedor. Você é muito mais que vencedor, porque alguém te amou, alguém te viu, alguém viu você quando você não tinha nem osso. A palavra de Deus diz
Os ossos não estavam formados. Você era apenas uma substância no ventre da mãe. Alguém te separou. Alguém disse que você é mais que vencedor. Mas, irmãos, receba essa palavra de verdade. Receba com fé no seu coração. Eu digo assim: olha, a Bíblia diz que você é mais que vencedor. E alguém diz assim: amém. Né? Amém. Você não espanta inimigo nenhum assim. Você é mais que vencedor. Glória a Deus, melhorou. O que mais a Bíblia fala a nosso respeito? Efésios 1:5 diz assim: nos predestinou. Você sabe o que é isso? Deus, Ele te deu um destino antes mesmo de você conhecer. Ele te predestinou. Olha só, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus. Somente através de Jesus nós somos filhos por adoção. Nós fomos adotados por Deus através de Jesus. Para que Deus fez isso? Efésios 1:5 ainda diz: para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Deus, Ele teve vontade de te adotar e pronto. Ninguém pode contestar. Deus, Ele te adotou e pronto. Ele te adotou. Por que Deus que fez isso? Porque Ele teve vontade. Diga: eu fui adotado pelo Criador dos céus e da terra. O meu Pai é poderoso. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Você foi adotado por Ele, irmãos. Não existe impossibilidade para Deus. Não é eu que estou falando, irmãos, entenda isso. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala isso ao nosso respeito. Você é adotado, você é como filho. Um filho adotado, ele recebe um documento. Ele passa a fazer parte daquela família, ele goza das mesmas, vamos dizer assim, ele é a mesma coisa como se fosse um filho, das mesmas prerrogativas de um filho legítimo. É um filho adotado. Palavra difícil, né? Quase não sai. Você é adotado. Diga para o seu vizinho do lado: você é adotado. Você era órfão, mas você foi adotado por Deus. Aleluias, glória a Deus. Isso aqui são só alguns exemplos do que a Bíblia fala a nosso respeito, tá bom? 1 Pedro 2,9 também fala alguma coisa a nosso respeito. Diz assim: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Você entendeu? Vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Mas tem um propósito nisso. Continua, diz assim: para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu propósito de vida: anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as grandezas de Deus. Irmãos, eu poderia ficar aqui a noite toda falando do que Deus fala a nosso respeito. Deus, Ele fala muito a seu respeito. Existe uma página da Bíblia toda só para você, falando de você. Deus nos ama, irmãos. Ele nos ama. Ele nos ama. Glória a Deus. Vamos lá. Terceiro ponto fala assim: a segunda cilada é usar o que aparentemente seria a nossa primeira necessidade. O texto, ele disse assim, que ao fim dos 40 dias, Jesus teve fome. Aparentemente é a primeira necessidade, fome. Fiquei um dia todo sem comer, eu vou ter fome, né? Pratiquei ali um esporte, brinquei aqui no pátio, no terreno da igreja, joguei ali um vôlei, suei muito, perdi líquido, de repente eu tenho o quê? Sede. Alguém falou fome ali. Tem crente que é assim, ele brinca um pouquinho e corre para comer, verdade. Quem foi? Não foi a Suene, vocês estão fazendo calúnia da minha esposa. Não foi. Foi a Suene não, gente, eu conheço a voz dela. Irmãos, brincou na igreja, correu, perdeu o líquido, teve o quê? Sede, muito bom, é bom ter a enfermeira perto. Kátia,
Glória a Deus. Irmãos, essa é aparentemente a primeira necessidade de Jesus, fome. A Bíblia diz, ele teve fome ao fim dos 40 dias. E aí o inimigo, ele usa o que aparentemente é a nossa primeira necessidade. Mas Jesus nos ensina, irmãos, no mesmo texto, que nem só de pão viverá o homem. Ele disse assim, verdade, o pão é necessário, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós necessitamos, assim como o alimento físico, biológico, nós necessitamos do alimento espiritual. É tão importante quanto. Porque se você se alimentar ali depois de um sanduíche, de um churrasco, de uma pizza, de pastel da Samara, o que você comer depois, irmãos, isso aí é normal, você está sobrevivendo com isso, mas para você viver de verdade, plenamente as promessas de Deus, a vida abundante que Deus promete para nós, você precisa do alimento o quê? Espiritual. Como que tem pessoa que ela quer viver o reino de Deus sem abrir a Bíblia, irmãos? Não sei, eu acho que pela revelação, eu não consigo entender. Não existe como. Nós precisamos não somente ler, mas viver a palavra de Deus. Eu não sei se você percebeu já estudando a Bíblia, Jesus, ele se defende do diabo aqui nessa tentação, usando 3 trechos da palavra. Ele usa 3 trechos do livro de Deuteronômio. Por exemplo, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o texto de Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3 diz assim, ele te afligiu, te deixou ter fome, depois te sustentou com um maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Texto de Deuteronômio. Jesus, a palavra, o verbo, está usando a Bíblia para se defender do diabo. Lembrem que ele é o nosso maior exemplo. Como é que você vai se defender do diabo? Nas artes marciais, no jiu-jitsu, na capoeira? Você vai fugir dele? A Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo, e ele que tem que fugir, não é verdade? Irmãos, nós temos que resistir, nos defender, usando a própria palavra. Tome posse da sua identidade, tome posse do que você é em Cristo Jesus. Quando ele te lembrar do teu passado, você diz, a Bíblia diz que eu sou nova criatura. Amém? Quando ele querer plantar um medo para você, você vai lá e abre a Bíblia. Existe um não temas, não temas, não temas para cada um dia da sua vida. Não deixa um medo, fazer o teu coração transbordar, a tua mente inflamar, não deixa. Continuando aqui, Jesus, ele usou a palavra em Deuteronômio 8:3, tá bom, para se defender. Nosso ponto 4 diz assim, o inimigo das nossas almas nos mostra o que alimenta a carne. Satanás, ele leva Jesus para conhecer alguns reinos, Ele mostra alguns reinos, riquezas, ele mostra muitas coisas para Jesus, e ele pede algo em troca. Será que ele mudou esse caráter dele? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso desde o princípio. Eu quero dizer para você, será que ele mudou? Será que ele deixou de enganar? Será que as coisas que saltam aos nossos olhos, coisas prazerosas, coisas que nos enganam, possibilidades para fazer o mal, para praticar algum erro, será que não vem do inimigo das nossas almas? Então olha só, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele mostra o que alimenta a carne, como poder, riquezas, prazer, e nesse tempo ele mostra muitas distrações e outras coisas que saltam aos olhos humanos, mas em troca ele quer mudar a direção da nossa adoração. Ele quer te fazer pecar. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. Todos nós temos um alvo na vida, todos nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo.
O nosso alvo é o reino de Deus. E quando nós pecamos, nós estamos nos desviando do alvo que Deus nos predestinou. Pecar. Ele quer dar direção, uma direção contrária para a tua adoração. Ele oferece os reinos, Ele oferece a riqueza. Ele diz para Jesus: tudo isso aí eu te dou porque me foi dado. Apesar dele ser mentiroso, nesse momento ele não mentiu. O governo do mundo foi dado por Deus ao homem. O pecado tirou esse governo do homem. E Jesus diz mais na frente: o mundo jaz no maligno. Ele tinha o governo do mundo. Ele tem o governo do mundo. Ele disse: tudo isso eu te dou porque isso me foi dado. E ele muda a adoração. Ele quer mudar o sentido da nossa adoração. Ele diz: se tão somente me adorares. Mas o Senhor Jesus nos ensina mais uma vez, citando a Bíblia, citando a palavra. Ele usa o trecho de Deuteronômio mais uma vez. Ele disse: adore ao Senhor seu Deus e somente a Ele preste culto. Adore somente ao Senhor teu Deus. Essa palavra está em Deuteronômio 6,13, Deuteronômio 10,20. Adore somente ao Senhor teu Deus. Irmão Tiago, mas eu vejo que na Bíblia existiam outros deuses: Baal, Astarote, Azera, Marduk. Existiam outros deuses e hoje em dia a gente não tem tantos deuses. Hoje em dia, tudo que nos tira da presença de Deus se torna uma adoração nas nossas vidas. Quando você coloca na balança Deus e alguma outra coisa, essa outra coisa se torna um ídolo na sua vida. Hoje em dia existe um outro tipo de prostituição. Mas Jesus, ele nos ensina, citando a palavra, se defendendo mais uma vez. Ele nos mostra que devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus, amém? Use a palavra de Deus como uma arma de contra-ataque. Use a Bíblia como uma arma de contra-ataque. O inimigo, ele vai atacar. E você vai se defender na palavra, na Bíblia, amém? Glória a Deus. Até aí tudo bem, gente? Vocês estão vivos? E o nosso último ponto diz assim: o diabo, irmãos, ele conhece as Escrituras. Você acha que ele não conhece? Um ser eterno, um anjo caído. Ele era admirado entre os outros anjos. Ele teve influência, né, em um terço dos anjos que ele arrastou dos céus. Ele influenciou os anjos, irmãos. Os anjos que adoram a Deus. Agora, lá nos céus, lá no terceiro céu, existe uma adoração acontecendo. Os anjos ao redor do trono de Deus declarando: santo, 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 santo. Os anjos estão lá, nesse momento, adorando a Deus. Um terço dos anjos foram influenciados por Satanás. Ele conhece as Escrituras, irmãos. Ele desafia Jesus aqui na tentação e ele cita o Salmo 91, eu não sei se você prestou atenção. Ele cita o Salmo 91, os versos 11 e 12, que diz assim: pois aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz: atira-te daqui abaixo, pois está escrito. Você viu que Satanás falou isso? Você prestou atenção que ele falou isso? Ele usou a Bíblia. Irmãos, se o nosso inimigo, ele usa a palavra para atacar, é porque ele compreende que quando um crente usa a palavra para se defender, não há quem derrube o Filho de Deus. Jesus mais uma vez responde na palavra. Ele responde Deuteronômio 6,16. Ele fala assim: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Naquele momento Satanás o deixa
e vai embora. E a Bíblia diz que até um tempo oportuno. Isso quer dizer que ele ia voltar a tentar Jesus. A Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal, que estão nos lugares celestiais. A Bíblia é clara, há uma luta que acontece nos lugares celestiais. A Bíblia também diz que o inimigo ele vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Mas muitos de nós às vezes ainda está brincando de cristão, irmãos. Pessoas, eu li que no início, pessoas pagaram um preço para que uma Bíblia estivesse nas nossas mãos. Mas muitas pessoas ainda estão dormindo. Precisam ser despertadas. Existe algo sério acontecendo. Não é somente para salvar a tua vida. Muitas vezes quando o inimigo ali te ataca, não é por causa de você, mas é porque ele sabe que através de você a tua família pode ser salva, o teu vizinho pode ser salvo, a tua melhor amiga pode ser salva, o teu melhor amigo pode ser salvo. No teu ambiente de trabalho você vai testemunhar. Quando o inimigo ele olha para você, ele não olha somente para uma pessoa, ele olha para a multidão que pode vir através de você. E quando Deus ele olha para você, ele vê o sangue do filho dele, ele disse: meu filho não morreu em vão. Aquele ali é um cristão. Cristão quer dizer um pequeno Cristo. Aquele ali está cumprindo a minha palavra, aquele ali está cumprindo o ID, aquele está falando do meu evangelho. Por isso nós não devemos nos calar. Irmãos, o diabo ele não tem alegria. O diabo, eu afirmo, ele não tem alegria e ele vai tentar tirar a tua alegria. Você sabia disso? O diabo, ele não tem liberdade, ele vai tentar te escravizar através do pecado, da pornografia, do engano, da mentira, das drogas, dos vícios. Eu já vi pessoas que se desviaram por causa do Free Fire, gente. Eu não conseguia entender, eu estava furioso. Eu disse: eu não cuidei desse rapaz, não é possível. Já tem gente apontando o outro ali atrás. Trata com eles, Deus, em nome de Jesus. Mas viram a escravidão, não é verdade? Eu vou fazer só uma pergunta: você passa mais tempo com a Bíblia ou com o celular na mão? Cala-te, boca. De verdade, irmãos, o diabo ele não tem liberdade, ele vai tentar te escravizar. O diabo ele não tem paz, ele vai tentar roubar a tua paz. O diabo ele não tem família, ele sonha em destruir a tua família. Ele não tem família. O diabo ele não tem amor, irmãos. Ele é mau. Ele não brinca de ser mau. O diabo ele não tem amor, e ele vai tentar te afastar do maior amor da tua vida, que é o Senhor teu Deus. Essa é a luta dele. Irmãos, mas de fato, de verdade, eu estou falando agora por mim, eu particularmente acredito, irmãos, que quando você se levanta, que quando você toma uma decisão na sua vida, que quando essa vontade ela senta no teu coração e você se firma nela, quando você vence a tentação, quando você olha para a cruz de Cristo e entende o propósito dela, quando você caminha até o altar de Deus, compreendendo que é um lugar que deve ser derramado todo o teu sacrifício, é o lugar em que tem que ser entregue todas as tuas vontades. Quando você caminha até o altar de Deus com passos espirituais, eu acredito particularmente que lá do trono alguém fala: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quando você vence as tentações, alguém lá no trono de glória diz: eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nela.
não é em vão. O meu filho não morreu em vão. A cruz não foi em vão. O sofrimento não foi em vão. Valeu a pena. Por isso eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já vi pessoas que dizem assim: Deus está me tentando. Deus está me colocando à prova. Estou sendo provado por Deus. Mas o texto de Tiago 1:12 diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E agora diz assim: ninguém a ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e com o mal a ninguém ele tenta. A tentação não vem de Deus. Existe um pregador antigo que ele disse assim: eu achava que o diabo era meu pior inimigo. Foi quando eu conheci o meu próprio coração. Jeremias 17:9 fala sobre alguns pensamentos de sabedoria e diz assim: diz o Senhor, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Quem? O coração do homem, ele enche, ele aproveita a cobiça, ele aproveita os nossos olhos, ele aproveita os nossos ouvidos para nos enganar. E muitas pessoas se perdem por achar que aquilo ali é de Deus. Olha, é de Deus. Namorar com aquele rapaz escondido de todo mundo é de Deus. Uma mentirinha para o bem é de Deus. Eu não vou prejudicar a pessoa. Mentira é mentira. Não existe diminutivo para o pecado, não existe pecadinho. Pecado é pecado. Pecado não é um erro, pecado não é um deslize. Pecado ele não é uma falha, eu falhei. Pecado é pecado. É o erro, errou o alvo. O arrependimento ele tem que preencher o nosso coração. E o arrependimento, primeiro, ele vem com uma consciência intelectual, ele mexe com o teu intelecto, você compreende que está no caminho errado. Depois ele mexe com os teus sentimentos, você sente uma tristeza profunda porque pecou. E depois ele te cobra uma ação, você converte, deixa aquele caminho errado, abandona e segue para o alvo correto, que é o Senhor Jesus. É mesmo que você tomasse um ônibus aqui na cidade, você pega um ônibus, você subiu naquele ônibus e você está vendo que aquele ônibus está no caminho errado, você percebe, você se entristece porque vai se atrasar para o seu compromisso, você para na próxima parada e você sai correndo na direção contrária. Esse é o verdadeiro arrependimento. Entenda, igreja, compreenda. A vontade de Deus é que você viva vencendo todos os dias a tentação. Existe um prêmio para você. Existe uma coroa da vida te esperando. A Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. O inimigo ele vai usar o que aparentemente é tua primeira necessidade. Ele vai usar o que aparentemente é prioridade da tua vida, mas não é. A Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode estar com o seu coração, sabe, dizendo, eu estou precisando disso, Senhor, eu estou precisando daquilo. Senhor, Tu sabes que eu preciso de um emprego, Tu sabes o que eu quero. E Ele está dizendo, olha aqui, a prioridade sou eu, a prioridade é o reino.
Tudo que tu queres está no reino. As bênçãos já estão liberadas. Vem para o reino, caminha. Não corre atrás de bênção, elas que precisam correr atrás de você. Oh, triantelebassi, triantelabachuri alabas. Todas as vezes que vencemos a tentação, todas as vezes que olhamos para a cruz, todas as vezes que você destrava o seu pé do seu lugar, você caminha ao altar de Deus, você começa a dar passos espirituais, você sai dessa atmosfera, você não sabe o que está acontecendo, o teu corpo amolece, você já não é mais você, a tua carne está na cruz, você começa a andar em espírito, você chega nesse altar aqui, ai irmãos, ai, o Senhor lhe disse: esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele. As dificuldades ele está depositando no lugar em que ele sabe que vai ser tirado da vida dele. Os problemas, o pecado, ele está depositando no meu altar. Deus é Pai, Ele te adotou, e só você sabe o que você precisa tratar com Ele. Eu não sei se aqui nesse lugar você está com uma profunda gratidão no coração. Eu não sei se você tem algo a apresentar para Ele, mas eu quero te encorajar a dar passos espirituais. E quando o louvor estiver tocando, eu quero te tirar do teu lugar, dizer para Ele mais uma vez com as tuas atitudes que você o ama assim como Ele te ama, e que você ouviu a voz dEle, e que a partir de hoje a tua vida vai ser transformada ainda mais. Aleluia. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei,
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Quem? Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, quem tu és? Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem. Você pode levantar a mão pro céu e dizer: esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem. Vamos lá, igreja, como o coral diz: meu Deus é Deus de milagre. Canta, irmãos. Adora o Senhor nessa noite. Canta. O que Ele é? Meu Deus, meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxuga, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga, enxuga as lágrimas. Diz, tu és a resposta. Canta, irmãos. O que Ele faz? Diz, enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas. Canta, canta. Corações bem forte, tu és a resposta. Quem é? Jesus. Enxuga, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Sua igreja diz: meu Deus é. Adora o Senhor, cante. Luz na escuridão, meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quantos jovens já sentaram nessa cadeira que você está sentado, que estiveram aqui e ouviram a palavra de Deus, mas deram ouvidos àquela pessoa que falou para ele: é só uma voltinha, é só rapidinho. Quantos jovens, eu digo para você, eu já vi, que estavam aí aonde você está, e que ouviram aquela vozinha: é só uma fotinha, é só um golinho, é só 5 minutinhos. E muitos nunca voltaram, irmãos, porque nós temos na nossa cabeça como jovens que nós temos muito tempo pela frente. Nós não pensamos muito no amanhã.
Nós não pensamos muito naquilo que fazemos. E eu já vi muitos desses jovens nunca voltar. Eu já vi jovens morrerem num acidente. Nós já vimos jovens caindo num vício profundo. Nós já vimos jovens caindo numa depressão profunda. Nós já vimos jovens tentando tirar sua vida, porque ouviram aquela vozinha e decidiram escutá-la. Muitas vezes o diabo, ele não fala num sonho, irmãos, mas ele usa a tua amiga para falar. É só um shortinho, é só uma festinha, é só um aniversáriozinho, é só uma comemoraçãozinha. Não tem problema você usar roupinha. E isso é o começo do fim. Nós já vimos. Mas como a resposta de Jesus foi para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus falou nessa noite. Quantos ouviram a voz de Deus? O pão de Deus foi distribuído hoje à noite. Cabe a você comer, cabe a você se alimentar, cabe a você dar ouvidos a essa pessoa, a esse Deus que quer o melhor para você, que quer que você viva uma vida de santidade e tenha um casamento exemplar. Cabe a você dar ouvidos a esse Deus que quer restaurar o teu casamento. Cabe você dar ouvidos a esse Deus que quer restaurar o teu ministério. Cabe você dar ouvidos a esse Deus que quer restaurar a tua vida. O pão de Deus já foi distribuído entre nós. Só precisa comer e experimentar do Deus de milagre, e experimentar do Deus de promessa, e experimentar do Deus que faz o impossível, querido. A escolha está nas suas mãos, sempre esteve nas suas mãos. Como é que você vai sair da igreja hoje à noite? Você pode sair como você sai de qualquer lugar, ou você pode sair daqui se alimentando do pão da vida, ou você pode sair daqui experimentando do Deus vivo, daquele que distribuiu, entregou aqui para cada um de nós a palavra de Deus. Porque não é de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus, querido. Você sabe qual é o desejo que Deus tem para você? Que você ande em santidade, que você cumpra a sua missão, que você tenha um casamento maravilhoso, que você tenha filhos saudáveis, que você viva uma vida debaixo do propósito. Isso é tudo que o diabo não quer que você viva, e ele vai usar muitas ferramentas. Quem que nós estamos ouvindo, irmãos? Para quem nós estamos dando ouvidos? Amém? Quero pedir que você feche os olhos, nós vamos orar. Se tem alguém aí atrás que deseja orar também, você pode colocar a mão no seu coração. Se você deseja experimentar do Deus de milagres, se você deseja comer, reter o pão, o alimento que Deus ministrou para nós nessa noite, diz: eu quero, Senhor, eu quero me alimentar desse pão. Eu não quero que a tua presença passe na minha frente, mas eu quero ter a tua presença dentro de mim. Eu quero ser o teu templo, eu quero ser o templo santo, eu quero ser o templo do Espírito Santo. Eu quero viver a tua promessa, eu quero dar ouvidos à tua voz, eu quero dar ouvidos à tua palavra. Eu não quero viver segundo os padrões desse mundo, eu não quero viver debaixo da tentação, eu não quero ser guiado pelas tentações, pelos impulsos, Senhor, mas eu quero ser guiado, eu quero ser direcionado pela tua palavra, pela palavra da vida, pela palavra que sai da boca de Deus. E nessa noite eu faço uma nova aliança contigo. Você tem que falar essa oração comigo se você deseja. Eu faço uma nova aliança contigo, de andar contigo, de viver contigo, de falar contigo, de orar, de ler a palavra, de me relacionar contigo. Eu quero experimentar de ti, Senhor. Perdoa os meus pecados,
sara as feridas do meu coração, sara as feridas da minha alma, sara as feridas do meu espírito, purifica a minha vida, purifica as minhas vestes, faz de mim um novo homem, faz de mim uma nova mulher, faz de mim um discípulo, faz de mim um filho de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero que tu sejas o meu Senhor e Salvador, não apenas por um dia, não apenas por um mês, mas por toda a minha vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você quer nessa oração, levanta a tua mão para o céu e dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, querido. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus abençoe você. Glória a Deus. Quem foi abençoado com essa palavra? Dá um glória a Deus aí. Aleluias. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado, tem nos mostrado, tem nos conduzido. Amém. A gente vai falar agora sobre dízimos e ofertas. A gente vai ler o nosso texto em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ele fala assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Amém? Então ele está falando que aquele que dá a semente ao que semeia, ou seja, dá o nosso sustento. Primeiramente ele nos dá a vida, né? E outro, ele nos dá o dia, ele nos dá o trabalho, ele nos dá as condições para a nossa vida, para nós vivermos o nosso dia a dia, ou seja, a nossa semente. Ele também é o mesmo que dá o pão, né, para comer e multiplica a vossa sementeira e aumente o fruto da vossa justiça. Então ele fala sobre semente, ele fala sobre um Deus que cuida, um Deus que confia em nós uma semente. Primeiramente a nossa vida, né, que a gente vai cuidar da nossa vida com Ele, como a gente aprendeu agora na palavra. A outra coisa é da nossa vida secular, a nossa vida social, a nossa vida financeira. A gente vai ter que cuidar. Ele vai nos dar o dia, vai nos dar a vida, vai nos dar o trabalho, para que a gente cuide. E da mesma forma Ele quer que a gente semeie, né? Então se eu quero colher, eu tenho que semear, né? Ou seja, por que eu tenho que semear, né? Para que eu colha, né? E isso devemos fazer com gratidão, né? Se alguém cuida bem de você, né? Se alguém recebe bem você em algum lugar, em alguma instituição, você vai gostar daquela pessoa, né? Você vai querer voltar, né? De repente você vai fazer uma compra, ou você vai lanchar ou almoçar em algum lugar, e aquele lugar te recebe bem, você vai querer voltar naquele lugar, né? Você vai voltar a comer naquele lugar, né? Então você é grato àquele lugar porque te recebeu bem, né? Da mesma forma o Senhor, como gratidão, a gente volta a semear, né? A gente vai semear no reino, né? No lugar onde as ferrugens não corroem, né? Onde ladrão não rouba, né? Então você vai ficar de pé nessa noite. Você vai pegar a sua semente, porque Deus ele semeia. Deus ele já nos deu essa semente, né? Ele já nos deu o trabalho. Então ele fala que ao que semeia, ou seja, você é o semeador do Senhor, né? Então Ele já te deu. Se a palavra do Senhor nos fala, Ele já nos deu, né? Algo Ele já nos deu, né? Então você vai pegar essa semente agora na sua mão. Você vai semear no reino. Você vai semear diante do Senhor a tua semente. Levante sua semente para cima nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento te apresentamos cada semente dos nossos irmãos, meu Deus. Que Tu venha, Senhor, abençoar
Que Tu venha, Senhor, gerar frutos de justiça, Senhor. Que Tu venha multiplicar, meu Deus, a sementeira de cada um deles, meu Deus. Que toda semente que for semeada nesse momento, que cada oração que está sendo feita, seja o regar, Senhor, o regar de cada semente que vai ser semeado, e venha produzir, Senhor, a 30, a 60, a 100 por um, meu Deus, no nome de Jesus. Que ainda essa semana eles possam ter uma resposta, que eles possam ter uma bênção, que a sementeira deles possa multiplicar cada vez mais, no nome de Jesus. Então você traga agora para o Senhor a sua semente, como gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Quantos são